Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente descobre quantos elétrons a gente tem disponível na última camada de um átomo, né, para que realize uma ligação química, né? Então, às vezes o pessoal tem uma dúvida aí em saber quantos elétrons nós temos disponíveis na última camada. Para a gente descobrir isso, nós iremos utilizar o diagrama de Linus-Pauling, né? Eu tenho aqui uma representação dele, né? Então, eu vou tomar aqui como exemplo, para a gente começar, vou pegar aqui o oxigênio, tá? O oxigênio, ele tem número atômico igual a 8, né? Então, vamos fazer a representação dele. Para o pessoal aí que está aprendendo Linus Pauling, é interessante observar que esse termo que a gente tem aqui em cima, eles representam a quantidade de elétrons, né, que o nosso átomo ele vai ter. Então, começando aqui pelo diagrama, a gente sempre começa com um S2. E depois a gente vai seguindo assim, como se fosse indo e voltando. Então, próximo seria o quê? 2S2, indo e voltando, e depois ali o 2P6, tá? Tanto S, quanto P, quanto D, quanto F, eles têm uma quantidade determinada de elétrons que cabem nesses orbitais, nesses subníveis, né? Então, no caso, o S cabe 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. E daí a gente tem que tomar um cuidado, por quê? O número atômico do oxigênio é igual a 8. Se eu for somar esses numerozinhos aqui, 2 mais 2 mais 6, eu vou ter 10. Então, meu número atômico já não é mais 8, estou fazendo aqui o do neônio, né? Então, quando a gente for fazer, nós temos que verificar quando der certinho ali o nosso número atômico. Então, nesse caso aqui, eu vou terminar a minha distribuição eletrônica no P4. Então, o que acontece? Ó, eu tenho 2 aqui, mais 2, 4, mais 4, 8, que é o número atômico do oxigênio. Então, minha distribuição eletrônica vai até aqui. Para eu saber quantos elétrons tem na última camada, eu tenho que verificar em que camada a minha distribuição eletrônica acabou, né? Então, aqui, ó, a gente verifica nesse númerozinho da frente. Então, o número 1 representa a camada K. E o número 2 representa a camada L. Então, aqui eu vou ter duas camadas, né? Se eu fosse representar aqui o oxigênio em relação ao núcleo dele, eu teria aqui se fosse representar ele, né, eu teria ele aqui, o seu núcleo, e ao redor eu teria aqui uma camada, minha camada K, com quantos elétrons na minha camada K? Com 2. Então, eu teria 2 elétrons aqui, e depois eu teria a minha camada L. Quantos elétrons tem na minha camada L? 2 mais 4. Eu tenho 6 elétrons na minha camada L. Então, nesse caso, ó, eu somei os elétrons que a gente tem aqui, ó, o número 2 na frente, tá? Então, você verifica, né, qual que é o último. Nesse caso, a gente fez até o oxigênio vai até a camada L, até a camada 2, né? Então, a gente verifica quantos tem 2 na frente e depois soma os elétrons. Então, aqui eu sei que tem 6 elétrons na última. Então, quantos elétrons o oxigênio vai ter disponível para estar realizando uma ligação química? 6 elétrons, né? Então, dependendo do contexto aí, se for uma ligação iônica, né, se a gente fosse considerar como uma ligação iônica, ele precisaria de 2 elétrons de um outro átomo, né? Para completar o octeto, o 8, né? A estabilidade do nosso átomo. Se fosse uma ligação covalente, ele compartilharia mais dois elétrons, né? Então, basicamente, é assim que a gente descobre quantos elétrons a gente tem disponível para realizar uma ligação química, né? Utilizando aí o nosso diagrama de Linus-Pauling.